Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, um podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje pode. É Pode, sopa ou não é sopa? Eu acho que não é sopa, não. Você sabe que não, né? Todo mundo fala que janta não é sopa, que sopa não é janta, né? Mas esse assunto nosso aqui hoje, Não a é gente tem que sopa. botar na mesa da sua cozinha para a gente bater esse bate-papo aí interessante, gostoso, mas que é muito importante que não é sopa. E dá de boa, mas que dá defeito, né? Vamos Dá lá? tilt. Então, está aqui com a gente, né, o Dr. Diogo Vale, ele é nutricionista do Rio Grande do Norte, mais uma pessoa aqui, Querida, né? né? Mestre em nutrição pelo programa de pós-graduação e doutor em saúde coletiva pela mesma instituição, com estudos na linha de pesquisa e diagnóstico, e intervenção nutricional na área de epidemiologia nutricional. E é idealizador do Instagram Não é Sopa. Seja bem-vindo, doutor Diogo. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. É muito bom estar aqui compartilhando ideias, né, conhecimentos na mesa, né? Já que compartilhar coisas na mesa pode, né? Isso, exatamente. Na mesa é o momento da gente conversar várias coisas, né? Na nutrição a gente ama a mesa, né? Eu fico feliz em estar aqui e que a gente tenha uma boa conversa durante esse Isso aí. momento. Quando eu conheci o trabalho do Diogo via redes sociais, né, me chamou muito a atenção. A gente vem conversando e tendo muito orgulho da nossa profissão aí como nutricionista, com muitos profissionais brilhando em muitas áreas, mas trabalhar com adolescência é algo que não é sopa. Que não é sopa, né? Eles são maravilhosos quando você está trabalhando com eles, né? Não é sopa, mas eles são queridos demais. Com os pais dá um defeito danado essa faixa etária, né? É a fase da rebeldia. E o Diogo, ele aceitou esse desafio aí. Ele trabalha com adolescente, né? E conta pra gente desse projeto Não é Sopa, adolescente. Da onde saiu essa ideia? Legal. Realmente é um público muito desafiador, né? Eu acho que talvez seja a melhor palavra para a gente resumir esse grupo tão específico. Então, eu sou nutricionista, como foi apresentado. Eu trabalho hoje no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Que é a escola técnica que faz parte da Rede Federal. E os adolescentes, eles chegaram, eu digo que eles chegaram até mim, né? Até porque quando eu entrei na nutrição, ainda era adolescente, né? Ainda estava nessa faixa etária. Costumam entrar bem cedo, né? A maior parte dos profissionais na universidade. Então, desde o início da graduação, esse público está comigo, né? Seja porque eu enfrentei esses desafios enquanto adolescente, que mudei de cidade, vim para outro local, né? Então, todas as modificações de hábitos alimentares, né? Elas sempre me acompanharam nesse caminho, mas também porque desde cedo eu participei de projetos na área da saúde coletiva, né? Que inclusive foi a área do meu doutorado, que eu finalizei em 2020, né? E durante o doutorado eu também estudei sobre alimentação e nutrição de adolescentes, né? Então, eu estou imerso nesse mundo, né? Eu converso todos os dias, estou aqui transmitindo para vocês da escola onde eu trabalho, né? Do Instituto Federal. Então, todo o tempo estou convivendo com esse público, né? Que é o público que me acolheu e que eu acolhi também, né? Enquanto área de atuação e área de estudos, né? Então, adolescentes por isso, né? Um Que pouco por delícia. isso, e muito mais. Ô Diogo, você está aí na formação técnica de nutrição, tem a graduação em nutrição, qual é a sua atuação dentro do Instituto? Não, minha atuação é enquanto nutricionista mesmo. Eu trabalho Bacana. na assistência estudantil, né? Na coordenação de atividades estudantis. Temos uma equipe muito profissional aqui dentro da escola, com nutricionista, psicólogo, assistente social, né? Médico, dentista, enfermeiro, e a gente faz esse acompanhamento dos estudantes, né? Como nutricionista na escola, a gente trabalha com a execução dos programas de alimentação escolar, né? Mas também muito nessa área da educação alimentar e nutricional e de alguns acolhimentos e acompanhamentos individuais também dos casos
que a gente consegue. Entendi. E esses adolescentes são estudantes ou você atende a comunidade? Adolescentes e estudantes aqui do Instituto, né, do Instituto Federal. Então, muito por encaminhamento, né, por encaminhamento dos outros profissionais, por estudantes que chegam até a gente querendo marcar o atendimento ou participam das nossas ações coletivas, né, a gente desenvolve muitas atividades junto aos professores em sala de aula, né, e também em projetos extracurriculares, né, mas também nos atendimentos individuais. Eu digo sempre que para trabalhar com adolescente a gente precisa estar bem próximo de uma rede de profissionais, né, como eu tenho a sorte de vivenciar aqui, como a psicóloga, a assistente social, né, porque são questões bem específicas, né, dessa fase da vida. O Diogo, é tão óbvio, né, a necessidade, a importância dessa equipe que você está descrevendo dentro da escola e muitas vezes nos traz algum espanto, não porque teria ter, né, mas pelo sentido da gente encontrar isso, que para a gente é meio que um sonho às vezes, né? Nós estamos aqui na Grande São Paulo, né? E até no serviço público não é algo comum a gente encontrar dentro da escola. Eu lembro, na nossa época de formação de ensino médio, tinha um consultório odontológico lá dentro, mas só, né? Que já era uma coisa diferenciada. Mesmo nas escolas privadas, as grandes escolas privadas, a gente também não vê. Então, assim, você é muito privilegiado de poder fazer isso. E a gente entende, né, o quanto a escola é uma oportunidade, porque você tem a troca entre eles, né, eles estão ali todos os dias. Então, eu fico muito feliz de conhecer serviços como o que você está fazendo aí, e a gente vai poder fazer muita pergunta, né? Na verdade, acho que se tivesse todo esse trabalho desde o infantil, a gente muito mais resolveria fácil. muitos problemas, não é, Diogo? Você que está nessa área, como que você enxerga isso? Porque a gente fala tanto que a nutrição tem que estar na escola, mas a nutrição não está na escola. Às vezes, não sei aí no Rio Grande do Norte, mas aqui em São Paulo não tem. E às vezes é um profissional de outra área que está falando de nutrição, mas de uma forma que a gente não sabe o que acontece e não vai tratar, de repente, esses transtornos, né, que a gente tem tanto. Como que é aí no Rio Grande do Norte? Não, a gente enfrenta as mesmas dificuldades, né, os mesmos desafios pela falta do profissional. Eu acho que vocês resumiram bem, é um privilégio dentro da instituição a gente ter um profissional. Dentro do próprio IFRN, né, que é uma rede de 22 escolas aqui no estado, né, dos institutos federais, nós também temos os campi que são privilegiados, né? Não são todos os campi que a gente tem nutricionista. Então, a gente verifica o diferencial, né? Tanto desse acompanhamento na promoção da saúde, de uma forma geral, na recuperação de alguns agravos, né? Adolescentes que convivem com excesso de peso, adolescentes que estão com transtorno alimentar ou um comer transtornado, né? Considerando que nem sempre a gente consegue fazer esse acompanhamento dos transtornos alimentares dentro desse ambiente escolar, já que é um ambiente muito mais de promoção e prevenção e acolhimento, né, do que de tratamento em si. Mas é um privilégio, né? Assim, é um modelo que é fantástico de existir. Né? A gente sabe que é muito ausente na maior parte dos espaços, inclusive em outros institutos federais, né? Não existe essa conformação da gente ter quase uma equipe de atenção básica dentro da escola, né? Mas a gente aqui tem essa possibilidade, a gente vê muita resolutividade, né? Esse acompanhamento integral do aluno, que está aqui, claro, para estudar, né? As nossas funções são para conseguir manter esse êxito do estudante durante esses 4 anos, né, que o ensino médio integrado eles submetem o estudante, mas também trabalhar essas outras questões de saúde que perpassam a nossa vida inteira, né? Então, quão interessante seria se já tivesse um trabalho desde a infância, né? A Organização Mundial de Saúde chama a adolescência da segunda oportunidade, né? Assim, que não conseguiu ser construído na infância, vai conseguir ser construído também nesse período da adolescência, desde que bem trabalhado, né? Que esse é um desafio que a gente tem na saúde de uma forma geral, né? Não só na nutrição, né? Nós que estamos na área, mas na saúde de uma forma geral, os adolescentes eles são um pouco marginalizados nesse processo. Talvez porque nós não gostamos de tantos desafios, né? E nem um pouco. Fala, né? Assim, claro que temos desafios múltiplos, mas diferente um pouco da infância, onde a gente ainda tem
esse cuidado mais próximo da família, né? Parece que na adolescência a família deixa ir, né? Para desenvolver suas autonomias. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento das autonomias, né? Seja dentro da alimentação e nutrição ou em outros aspectos de vida, é bem complicado, né? A gente se compreender como um apoiador e não como um controlador, ditador desse processo, né? Com o adolescente a gente precisa apoiar e não ditar ou tentar dizer o que vai acontecer, né? Porque eles não gostam de tanto controle. A Organização Mundial de Saúde fala de uma segunda oportunidade, a gente fala que essa janela de oportunidade aí. Na prática, você tem enxergado essa janela? Você tem conseguido uma transformação, né? Eu acho que a gente chega para o adolescente e fala assim, tudo bem, você não comia enquanto era criança, mas vamos começar de novo, né? Você consegue isso, né? O reprovar os alimentos, o ressignificar aí o comer nessa idade? Sim, com certeza. É bem isso que você falou, de ressignificar, né? Não é o pode e o não pode. A gente compreender que tudo pode, né? De alguma forma, trazendo essa ideia. E na mesa, melhor ainda, né? Fazendo essa referência ao podcast de vocês, né? A gente compreender e desafiar eles nesse processo. Há muita metodologia, né? Como estamos numa escola, discutindo com professores, pedagogos, né? Eu gosto muito de estudar essa área da educação alimentar desde a minha graduação. Né? A gente precisa pensar metodologias que atinjam, né, e que permitam o diálogo com esse grupo. Então, você utilizando as estratégias corretas, você com certeza vai pactuar e desenvolver mudanças, né? Fazer com que eles desenvolvam mudanças que sejam reais. Aqui vem dando bem certo. Mas tudo parte do diálogo, né? Não é a gente prescrever, não é a gente encontrar eles, por exemplo, uma vez a cada mês, né? Por exemplo, nos meus atendimentos individuais, acolhimentos aqui que eu desenvolvo, eu encontro eles semanalmente, quinzenalmente, né? Em períodos bem mais curtos do que um atendimento nutricional tradicional, né? Mas a gente vai formando esse vínculo, que é uma coisa que a gente fala tanto na área da saúde coletiva, né? A formação de vínculo, de acolhimento, né? E a gente consegue desenvolver práticas mais saudáveis quando a gente forma inicialmente esse vínculo, né? E esse processo de troca, ele se estabelece, né? Entre o profissional e o adolescente. Que bacana. É ele tomar a decisão, né, Diogo? Você só vai ser o mentor aí. É nesse sentido que você diz isso? Exatamente, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente verifica que muitas mudanças precisam acontecer, normalmente quando eles chegam, né? Então, são adolescentes que consomem muitos alimentos ultraprocessados, né? Que tem uma rotina alimentar, por exemplo, de refeições ao longo do dia bem irregular. Então, adolescentes que não tomam café da manhã, né? Adolescentes que não conseguem perceber a sua fome, a saciedade, né? E acabam por fazer restrições ao longo do dia e cometer excessos, né, no período mais noturno. Adolescentes que têm questões sobre sono, né, questões de saúde mental, que são muito prevalentes e com a pandemia, né, isso se exacerbou cada vez mais. Né? Então, a gente precisa estar atento a esses diversos aspectos que envolvem o comer, né, a alimentação e o próprio estado nutricional, para que a gente vá fazendo mudanças que sejam graduais e sustentáveis. Né? Então, é um pouco sobre isso que eu trabalho, né, junto com a equipe aqui, com esses adolescentes. Né? Não é que eles vão seguir um cardápio e mudar tudo de uma vez. É que a gente consiga trabalhar gradualmente, melhoria da rotina alimentar, né? Então, se faz 2 refeições, vamos tentar organizar para 3, para 4, né? Até que a gente chegue a uma rotina de 5, 6 refeições. Trabalhando com qualitativo, né? Isso. E aí, depois a gente vai, eu chamo de desafios, né? Com eles, eu utilizo muito essas nomenclaturas que tem a ver com jogos. Aqui a gente não tem o curso de nutrição, o curso são cursos voltados para a área tecnológica. Então, os alunos são alunos de jogos digitais, isso me ensina bastante, né? São alunos de programação de jogos digitais, de informática e de manutenção de equipamentos biométricos. Então, é um público bem voltado para essa área de tecnologias. E aí a gente vai meio que moldando, né? E pensando as nossas metodologias de vínculo, de ação, muito baseada nessa realidade deles. Né? E isso vai ajudando que a gente tenha maior êxito, né? Nessa construção de novas práticas alimentares mais saudáveis, mais promotoras da saúde. Né?
Que bacana, né? Bem, acho que esse pessoal do digital aí, eles vivem no digital mesmo e lá comendo, né? Os ultraprocessados, e aí eu acho que chega uma galerinha aí para você bem desafiadora mesmo. Como é que você consegue mudar este hábito? Você faz um diagnóstico quando eles chegam e vai acompanhando até eles saírem desses cursos? Isso, a gente realiza aqui uma avaliação de todos os estudantes que entram, né? É o que a gente chama de avaliação biomédica. Então, todos os estudantes, eles entram, são avaliados por todo o setor de saúde. Então, eles passam por mim, pelo médico, pelo enfermeiro, pela dentista, né? E aí a gente vai criando vínculos com alguns, a gente vai identificando alguns que estão em maior risco, e aí a gente vai fazendo um trabalho mais próximo, né? De uma forma geral, as ações educativas coletivas, elas já surtem bastante efeito. Então, por exemplo, a gente já teve grupos aqui, a gente tem um grupo bem no início, chamado, quando eu entrei, né, aqui no campus, eu já vim de outro campus, chamado Happy Hour das Garotas, né? Eu, junto com a psicóloga, a gente identificou que a gente tinha muitas estudantes em risco de transtorno alimentar. E aí estavam indo para o nosso atendimento individual e a gente fazia discussão de casos, né? Eu junto com a psicóloga sobre esses casos. E a gente fez, por que não criar um grupo, né? E a gente fez um grupo de um semestre, né? Discutindo com elas sobre o que é que elas gostavam de fazer, né? Que alimentos, né? Eles podem melhorar o nosso dia a dia, a nossa saúde, né? Sem restrições, claro. Então, a gente levava receitas, compartilhava receitas, via alguns filmes, discutia esses filmes, fazia visitas, lia livros e discutia. Então, a gente utilizava metodologias bem ativas com base no que eles gostam de fazer, né? Que é um pouco diferente do que eu, enquanto adolescente, gostava, né? Do que cada um... Por isso que eu gosto de dizer que são as adolescências, né? Porque elas são múltiplas. Então, a gente vai se familiarizando, formando esse vínculo, vendo o que são esses interesses, e a partir desses interesses a gente vai trabalhando as temáticas, né, da alimentação e nutrição, pensando na promoção da saúde. Legal. Quando você faz esses trabalhos assim, você percebe eles participando da comunidade, assim. Então, por exemplo, eu estou com um colega desenvolvendo um transtorno alimentar, você já recebeu de outro adolescente? O Diogo, eu estou prestando atenção na minha amiga, eu acho que está acontecendo. Isso também traz essa consciência? Como que você observa? Sim, sim. Por exemplo, a gente teve realidades aqui de turmas, né? Por exemplo, um estudante com um transtorno alimentar diagnosticado, né? Sabendo que o diagnóstico do transtorno alimentar é um diagnóstico do psiquiatra, né? Por mais que a gente, enquanto nutricionista, perceba traços, né? O psicólogo ele traga um pouco dessa avaliação mais clara, mas é um diagnóstico do psiquiatra. Então, a gente teve casos de estudantes com esse diagnóstico, né? Onde elas se relacionavam, a gente via que tinham problemas que iam passando, né? Assim, esses comportamentos, né? Como são questões de comportamento alimentar, eles são passados para os pares, né? Aqueles mais próximos. E aí, quando a gente faz essas ações em sala de aula, mostrando os riscos, né? Discutindo essas temáticas, a gente verifica que eles percebem muito mais rápido. Então, a gente pode atuar de forma mais rápida. Então, por exemplo, estudantes que chegavam, eu tenho uma colega que não está... Sabe aquilo que você, Diogo, falou sobre comportamento alimentar desajustado? Então, eu acho que tem uma colega que está mais ou menos assim. Tenta conversar com ela mais próximo, né? Então, a gente vai fazendo essa rede de apoio, né, que é importante para esse processo. Tanto de tratamento, naquelas pessoas que já têm o diagnóstico, né, aqueles adolescentes com diagnóstico, como também de prevenção, quando os comportamentos eles ainda estão bem iniciais. É o ideal, né? Começar a perceber antes que se agrave. E como que foi nesse período de pandemia? Você atendia esses adolescentes, aí na pandemia acho que não teve presencial. E como foi o acompanhamento? E se aumentou ou diminuiu os casos? Porque acho que a gente está voltando todo mundo agora, né? Praticamente. Aqui em São Paulo está voltando agora. E aí, como que está esse retorno? Na verdade, a gente voltou aqui presencial, iniciou a volta presencial no ano passado, né? Então, a gente voltou progressivamente, mas os atendimentos, eles continuaram, né? Durante a pandemia, no formato remoto, né? Isso foi uma possibilidade bem interessante. Inclusive, para adolescentes, é algo
bem bacana, assim, né? As dificuldades que eles têm até de linguagem corporal, de fala, né? No momento do atendimento presencial, no atendimento remoto eles falam muito mais, eles se colocam muito mais. Claro, dependendo do local onde eles estão, né? Porque a gente, como aqui é um serviço público, a gente atende adolescentes de situações socioeconômicas, né? Totalmente diferentes. Então tem aquele que mora com 7 pessoas num cômodo, né? Que não tem como a gente fazer um atendimento online de qualidade, né? Então, a gente continuou fazendo esse acompanhamento para aqueles alunos que nos procuravam. Então, aqui no setor, por exemplo, a gente criou um Instagram do setor, onde o aluno ele poderia falar, mandar um direct mais rápido, solicitando o acompanhamento de algum profissional do setor. E a gente marcava os teleatendimentos, né, e fazia esse acompanhamento mais próximo. A situação de insegurança alimentar ela piorou muito, né, pensando que o nosso público mais de 90% no levantamento da chefe social, no levantamento ele está em situação de vulnerabilidade social, né? Então a situação de insegurança ela se agravou bastante. E aí aqui a gente fez a entrega de kits de alimentos. E aí nessa entrega de kits de alimentos eu fazia uma avaliação. Então o aluno solicitava e eu enviei um forms, né, um Google Forms, um formulário com vários marcadores, e aí eles respondiam, e aí eu conseguia fazer esse monitoramento. Né? Inclusive, eu perguntava lá como é que estava a insatisfação corporal, né? Como é que estava essa rotina alimentar. Então, eu conseguia fazer um acompanhamento a partir desses marcadores de alimentação e nutrição, né, dos adolescentes, quais aqueles que eu precisava chamar, dizer assim, vamos conversar, vamos fazer um teleatendimento, né? Vamos ter um contato mais próximo. Então, a gente foi trabalhando bem nessa perspectiva. Que bom. A gente trabalha também com alguns projetos aqui de cesta e estuda também na nutrição, e a gente tem visto a importância das habilidades culinárias aí para a saúde, né? E eu percebo muito dos jovens que estão fora da cozinha, né? Eles vão mesmo, eles comem tudo pronto, não sabem cozinhar. Como que você trata isso aí? Você falou que troca receitas. Vocês têm alguma cozinha pedagógica? Eles vão para a cozinha? Como que é a relação do adolescente aí no Rio Grande do Norte com a culinária? Antes da pandemia, a gente estava com um projeto de horta. Então, a gente tinha a construção de uma horta aqui na escola, né, que era apoiada, inclusive, pelo laboratório horta, que tem no departamento de nutrição da UFRN. Então, é uma experiência super bacana. E nesse projeto, que era um projeto interdisciplinar, tinham professores em várias disciplinas envolvidos, né, junto com alunos, a gente chegou a desenvolver algumas oficinas culinárias na nossa própria cozinha, onde a gente produz as refeições, né, os lanches para os nossos estudantes. E assim, a culinária é uma prática transformadora, né? O Guia Alimentar, ele destaca isso desde 2014, né? E muitos estudos ele já vem demonstrando, né, essa importância da culinária nesse processo de transformação. E a culinária a gente pode desenvolver a partir de diversas estratégias. Nem sempre é presencial. Na pandemia, a gente fez muito no remoto, no sentido de desafio. No atendimento individual, eu trabalho muito nessa perspectiva do desafio. Então, a cada atendimento, a cada encontro que eu realizo com um adolescente, né, que eu estou acompanhando, eu estabeleço junto com ele uma meta que ele vai precisar modificar. Então, por exemplo, melhorar o consumo de água durante uma semana, né, para que isso se estabeleça depois. Mas eu sempre gosto de estabelecer desafios de cozinhar, né? Então, é muito comum e eles se envolvem bastante, né? Por mais que inicialmente muitos digam assim, eu não cozinho, eu não tenho nenhuma experiência culinária, mas quando você desafia eles a estarem mais próximos a um familiar, ou mesmo procurarem na internet, né? A gente tem muita disponibilidade de receitas, ou troca receitas com eles, né? Onde eles mandam uma receita para você e você manda uma para eles, para que vocês testem. Isso é muito, muito interessante, no sentido de mudança de práticas, né? De provar novos alimentos. Então, por exemplo, estudantes, adolescentes que têm uma certa neofobia, né? E diz assim, não, eu só consumo aquilo que eu sempre consumi, eu não quero provar determinado alimento. Então, eu costumo utilizar como estratégia, propor a ele que durante aquela semana ou naqueles 15 dias ele tente testar uma receita utilizando aquele alimento, né? Então, a gente vai utilizando essas estratégias e o cozinhar é fantástico, né? É fantástico tanto para a melhoria de hábitos, mas também para a formação de vínculo. É super interessante nos atendimentos
quando a gente começa o atendimento falando da receita. Me conte aí como foi a semana, né? Fale sobre aquela receita que você testou, como foi, aprendeu com quem, o que deu certo, o que não deu. E aí a gente vai tornando os acompanhamentos mais leves, né? A gente vai conseguindo estabelecer esse vínculo que a gente tanto fala e que é tão primordial. Claro, com qualquer acompanhamento nutricional, mas no acompanhamento do adolescente ainda mais, né? Porque se ele não se sente vinculado, normalmente ele não vai voltar. Pensando que muitos deles não têm uma questão de saúde que vai motivar ele a estar ali, né? Uma questão de saúde aguda, tão imediata, que vai motivar ele a estar ali naquele acompanhamento. O adolescente, qualquer ser humano, né? Mas o adolescente, ele precisa ser valorizado. Às vezes, fora de casa, é até mais fácil para ele ser valorizado, né? Sem nenhum rótulo. E muitas vezes a gente percebe que a família, mesmo sem querer, rotula, porque ela já tem o rótulo ali, olha, fulano não come isso, não faz aquilo, não cozinha, não. Parece que está tudo muito engessado, muito determinado, né? E você falando aí do cozinhar, é muito legal como eles ocupam um novo espaço na casa quando eles cozinham, né? Então, hoje teve a macarronada de fulano, ou tal de... Então, quando na mesa chega uma comida que foi feita pelo jovem, ele passa a ter um papel diferente ali naquela família. Valorização, né? Eu acho isso... Às vezes, ele mesmo, igual você está falando, né? Ele não participa, não faz nada. Então, a mãe fica lá, você não faz nada. E na hora, ele está desvalorizando o adolescente, né? E na hora que ele faz, aí ele começa a ter valor. Então, para ele, isso é um ponto importante, né? Que vai até contribuir no tratamento, né, dele aí. Exatamente. E esse cozinhar, ele é transversal, né? Dá para você trabalhar, por exemplo, durante a pandemia, eu fiz muitos trabalhos com a professora de sociologia aqui do campus. Sim. Então, a gente ia discutir, por exemplo, cultura. E aí a gente falava sobre alimentação e cultura, né? E eles iam escolher qual é o prato preferido, ou pesquisar um prato que fosse emblemático daquela cidade, né? Já que a gente atende aqui estudantes que são de muitas cidades próximas, né? O IFRN ele tem essa característica. Então, a gente ia fazendo essas trocas que são fantásticas, né? E andando super certo. Então, dá para utilizar no atendimento, no acompanhamento individual. Uma coisa fundamental é que o adolescente ele ainda não é adulto, né? A maior parte ainda é menor de idade, né? Ele ainda tem aquela idade menor que 18 anos. Então, a gente precisa envolver em determinados momentos a família, isso é fundamental, né? Mas sempre tendo o adolescente como o responsável, né? Porque isso também está nesse processo de valorização, né? Muitas vezes chega o adolescente puxado pela mãe ou pelo pai, eu quero que atenda. E aí a mãe e o pai quer responder tudo, quer falar tudo por ele, né? E aí a gente tem que ter aquele traquejo, né? Aquele jogo de cintura para dizer, não, o atendimento é assim, a gente vai fazer esse momento inicial, vocês dão uma saidinha, né? A gente vai conversar aqui junto e depois vocês voltam para a gente fazer os nossos combinados, né? Porque a família precisa estar muito próxima também. Sim. No processo. Bacana. E às vezes, né, Diogo, a fala do adolescente na frente dos pais e longe dos pais são totalmente... Nossa, nada a ver. Totalmente diferentes. Nós temos tudo isso, tudo só adolescente aqui, viu, Diogo? A gente tem experiência nisso. Aí no atendimento, até recentemente, uma discussão em equipe, foi muito engraçado. Eu atendi adolescente sozinha e passa por toda a equipe na universidade. E aí começou primeiro a fala dos profissionais que a mãe entrou junto e eu e minha residente, uma olhava para a cara da outra e falou assim, a gente está discutindo a paciente certa, ela falava para mim, é fulano? Por quê? Porque a fala era muito solta, muito diferente, porque tem aquele olhar assim, né, de julgamento muitas vezes, e a gente precisa, exatamente, porque é todo o trabalho que você falou, de confiança, né, de entrega, e muitas vezes a gente vai ter que trabalhar a família e o adolescente para que eles... Exatamente. E às vezes um amigo, às vezes uma pessoa totalmente de fora que é o vínculo daquele adolescente, então você precisa conhecer um pouco da vida, né? Aquilo que a gente aprende tanto na nutrição, de escuta, né? De escuta ativa do processo, sem julgamento. A gente precisa colocar em prática com esse público, porque senão as coisas elas não vão andar, né? E eles precisam se sentir confiante, né? Ele precisa confiar na gente. É claro que existem questões bem específicas que, enquanto profissional, eu preciso dizer, olha, a gente vai ter que compartilhar com sua família. Né? A gente precisa fazer essas pactuações
E isso só vai acontecer quando existe essa confiança, né? Sim. Nos próprios encaminhamentos. Às vezes um estudante chega para mim com uma questão de saúde mental muito evidente, mas ele chegou primeiro para o nutricionista. Então, se eu não fizer esse processo de acolhimento e escuta, puxando, claro, para a área da alimentação e nutrição, e disser para ele, seria interessante que você buscasse a psicóloga, né, para ter uma avaliação mais clara, porque a alimentação está relacionada a tudo, então eu uso sempre esse discurso, né, com eles, para poder ganhar essa confiança e conseguir fazer os encaminhamentos para o atendimento ele ser de forma integral, né, e mais resolutiva. É importante você falar isso, porque também você tá com o Instagram, né? Não é sopa, mas nós temos várias outros canais aí que o pessoal super valoriza determinadas ações, né? Tudo tem que ser fit, é tudo por emagrecimento, e não é isso que a nutrição prega, né? Nosso olhar tem que ser muito além, mas a gente vê mesmo assim vários colegas nossos trabalhando isso também, né? O mundo fit, o mundo do emagrecimento, que também está gerando um outro problema, né? E assim, essa necessidade de tudo pesar, né? Eu tenho que comer tudo pesado, sabe? Eu acho que vida é uma outra situação, e para o adolescente, se ele for para essa linha, de repente ele já está com transtorno e ele vai acabar piorando esse quadro, não é? Exatamente. A Academia Americana de Pediatria tem um documento super interessante que ele fala das medidas que são necessárias para se trabalhar com adolescente, tanto para prevenir transtornos alimentares, como para prevenir obesidade. Né? Porque no combate à obesidade, eles deixam bem claro nesse documento, né? No combate à obesidade, às vezes a gente está gerando um outro problema, que seria esse problema do comer transtornado, né? Podendo chegar até mesmo a um transtorno alimentar. Então, você precisa estar naquele limiar, né? Você precisa conseguir trabalhar esses aspectos que são diversos, né? De uma alimentação consciente, de uma alimentação de qualidade, sem deixar de lado os aspectos nutricionais, né? Às vezes a gente escuta discursos extremos de diversos lados, né? Existe aquele discurso extremo do nutricionismo, né, onde as pessoas precisam pesar tudo, saber todos os nutrientes. Existe também um discurso que a gente está vendo cada vez mais contrário, que é o do comportamento, né, assim, não da forma científica como ela deve ser, e como a gente vê que os estudos eles mostram, mas assim, dizendo, não, você pode comer de qualquer forma, de qualquer jeito, e a própria indústria de alimentos, ela está se apegando a essas informações, né? Tanto que tem propagandas de ultraprocessados dizendo assim, não, você pode comer desde que você coma com atenção. Não é o pode ou não pode, né? Mais uma vez, não é demonizar nada, mas é saber que a gente precisa também trabalhar numa qualidade, né? Precisa trabalhar naqueles princípios da nutrição que nós, acho que a maior parte dos que vão ouvir, né? São nutricionistas, no profissional de saúde, mas aqueles princípios da variedade, da harmonia, né? A gente precisa tentar trabalhar isso. Não de uma vez só também, como a nutrição talvez venha errando há um tempo, né? Querer mudar tudo de uma vez só, né? Tudo na primeira consulta. Talvez os estudos de comportamento eles tragam esse olhar mais diferenciado, né? Precisamos trabalhar de forma diferente, né? E a gente já tem a educação alimentar e nutricional nesse caminho, né? Pensando nessas metodologias. A gente tem os determinantes sociais, porque aí não é só o que a pessoa come, mas onde é que ela vive, né? Quais são os alimentos que ela tem disponíveis, né? Como é que é essa relação familiar, principalmente pensando na adolescência, onde eles ainda são dependentes, né, desse processo. Como é que se dá esse processo de relações dentro de casa, né? Até a gordofobia, né? Ou os olhares sobre as formas corporais, né? A insatisfação corporal é um marcador, foi um dos marcadores que eu avaliei no meu doutorado, e é um marcador de insegurança alimentar e nutricional de uma forma geral, né? Os adolescentes que têm mais insatisfação, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, eles têm pior padrão alimentar normalmente, tem um desvio nutricional, seja para excesso de peso, seja para magreza, né? Tem comportamentos alimentares desordenados, como o vômito, né? Alguma medida laxativa, utilização de suplementos sem acompanhamento médico ou nutricional. Então, é um conjunto de fatores que estão ligados àquela insatisfação e, às vezes, essa insatisfação é muito estabelecida dentro de casa, né?
às vezes nem de forma consciente, é porque aqueles pais, eles também não foram educados no processo, né? São pessoas que sempre falam de formas corporais e de perda ou ganho de peso, porque na adolescência acontece, né, também esses dois caminhos. Tem adolescentes que têm uma forma corporal mais magra, né, e que chegam no atendimento assim, dizendo, olha, eu não aguento mais, todo mundo fala que eu estou muito magra, e aí vai se submetendo a vários medicamentos, ao consumo de ultraprocessados, né, guloseimas em grande quantidade, com aquela ideia de que aqueles alimentos vão me engordar, e aí a gente tem todo um processo alimentar nutricional desorganizado. Realmente não é sopa, né? Não é. Agora entendi bem o porquê desse título aí. E quando esse título só para destacar, ele é pensado a partir de um livro de Nina Horta. Nina Horta foi uma escritora, né? Ela faleceu, ela é dona de um pedagoga, inclusive, ela é dona de um buffet, então ela tem um livro de crônicas chamado Não é Sopa, né? E quando eu pensei em construir esse espaço de divulgação científica, né, das ações, porque eu acho que é assim que ele se organizou durante esse tempo, tanto que eu iniciei ele após finalizar o doutorado em 2020, né, eu pensei num nome que chamasse atenção, né? Não é que não é para comer sopa, né? Eu trago outra referência de uma personagem que eu gosto muito, que é Mafalda, né? Que ela fala muito da sopa, ela tem muitas tirinhas, e ela é totalmente contra, não seremos Mafaldas nesse processo, mas que não é algo simples, né? Pensando lá naquela fala da nossa época, não é sopa, é que não é sopa, simples, não. Não é fácil ser adolescente, né? O adulto fala, que vontade, né? Vida de adolescente. E o adolescente não vê a hora de crescer, né? Mal sabe. Diogo, uma outra coisa que a gente acabou falando um pouquinho, mas eu queria dar uma ênfase, que é impressionante hoje, quando alguma coisa acontece, o poder das redes sociais na vida do adolescente. Né? Às vezes acontece alguma coisa, minha filha fala, como você está sabendo? Está na internet. Mas quando eu abro a internet, para mim é a rede social dos meus amigos, para a gente é muito limitado, e tudo que acontece, é que esse vídeo viralizou, mas no meu celular nem sempre esse viralizado chega. E para eles chegam, né? Quando acontece alguma coisa, assim, uma música, de todas as formas, né? Tanto para o bem quanto para o mal, sempre chega, né? E para a gente acaba muitas vezes não chegando, isso até assusta, né? Mas o quanto para crescer em rede social, eu não vi o número de seguidores que você tem, que você fala algo sério, é uma coisa que a pessoa te conhece, é um que passa para o outro, é uma coisa mais orgânica, mas você vê números absurdos de pessoas que falam absurdos que cresce, né? No sentido da sedução. Vê se você concorda ou não, é uma coisa legal a gente discutir. Como é mais sedutor você falar que isso não pode, porque nossa mesa é ser, né? O quanto é sedutor essa história do isso não pode, isso é bom, isso é ruim, né? O certo e o errado, e a gente sabe que na ciência o certo e o errado depende muito de cada circunstância, né? É muito mais complexo do que você ter certezas assim. Então, isso assusta muito e assusta também o quanto pessoas que não são da área, né? Outro dia eu recebi uma consulta de uma paciente que passava um coaching nutricional, que não é nutricionista, e se você vê a dieta, nada cultural, umas coisas assim. E cheio de seguidores, e ganhando muito dinheiro. E promovendo a não saúde, né? Promovendo o transtorno. Você enxerga isso também, essas perguntas que vêm dessas afirmações aí que eles veem nas redes sociais? Sim, muito, bastante. Assim, um dos pontos que eu converso mais com eles é quem vocês seguem, né? O que é que vocês costumam fazer e onde vem as informações que vocês consomem, né? Porque acaba sendo uma informação de consumo, né? As formas de se comunicar, elas se modificaram bastante, né? Se a gente considerar 10 anos para cá, né? A gente não tinha nem smartphone assim, de tanto acesso para todas as pessoas, né? E as próprias redes sociais, que têm efeitos negativos, né, sim, sobre imagem corporal, sobre alimentação, né? Recentemente, esse boom das compras, né, nos aplicativos,
e também vem dando mais acesso aos alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Então, é um conjunto de novas formas de comunicação, né, que se estabeleceram, que afetam diretamente esse público que é nativo disso, né? Que é nativo dessa área. Sim. E aí é muito comum, né, a gente pensar esses influenciadores, né? Junto com eles, eu gosto de perguntar quem é que vocês seguem, né? Não no sentido de dizer não siga mais, mas tem um olhar mais crítico, né? E com adolescente isso é uma coisa que funciona muito bem. Dizer assim, mas aquilo que ela falou, né? A gente nunca vai acompanhar tudo, porque as redes sociais elas são muito diversas, né? Eles estão muito no TikTok, por exemplo, é um lugar que eu não consegui ainda acompanhar, porque é uma velocidade muito grande de informações, mas que inclusive tem alguns desafios colocados no TikTok que tem efeito muito negativo sobre a saúde. Até as próprias dietas da moda, essas dietas loucas, já começam a se ganhar nova conjuntura nesses desafios desses vídeos rápidos, né? Porque tem a questão do tempo, né? Eles não querem passar muito tempo lendo, até nós nos pegamos nesse caminho de não conseguir ler textos muito longos, né? Porque a gente está sendo adaptado todos os dias a informações muito rápidas. E quanto mais mastigadas, né, mais simples, mais a gente valoriza esse processo. E aí, quando a gente vai no discurso da ciência, né, ele vai ser um pouco mais complicado de chegar até essas pessoas do que um discurso do pode ou não pode, ou do emagreça em 30 dias, né? Mas a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Trabalhando essa em relação às informações, né? E ele sempre mostrando a magreza, a perfeição, com filtro, isso e aquilo, por isso que não vai ficando, não vai sendo sopa mesmo, né? Vai ficando mais difícil mesmo para eles. Mais sopa mesmo. Uma coisa interessante é pensar influenciadores que trazem um contradiscurso, né? Tem vários influenciadores, pessoas com deficiência, né? Pessoas gordas, pessoas que passaram por transtorno alimentar, né? E hoje militam, né? Vamos pensar assim, pela não entrar nesse ciclo da dieta restritiva. Então, a gente tem alguns influenciadores bem interessantes que eu vou conhecendo com os próprios adolescentes. Né? Eu publiquei um livro, organizei um livro chamado Educação Alimentar e Nutricional de Adolescentes, Complexidade, Resiliência e Autonomia. Quem quiser depois pode entrar lá no Instagram, no meu site. É um livro. Você está com ele aí? Não. Tô com ele aqui, porque ele é um e-book, então eu tive que imprimir. Mas ele é de acesso gratuito, porque foi pela editora da instituição, né? Do IFM. Se você puder mandar o link, a gente coloca no descritivo do Mas tá lá no link do Instagram também? É ele? Tá no link do meu Instagram, @não-é-sopa. Vocês podem entrar lá, tem no site, nos materiais. E os 2 primeiros capítulos são capítulos escritos por adolescentes que participavam dos atendimentos, das ações coletivas, e aí eu convidei para elas escreverem, né? É muito interessante, porque a gente vai aprendendo muito com elas, né? E com eles, nesse processo, né? E uma delas, que é Márcia, que é uma grande amiga, já se formou, agora eu considero uma grande amiga, ela foi me apresentando muita gente, né? Muita gente que influenciava esses corpos de vários tamanhos, né? Uma saúde numa perspectiva mais ampliada, né? E a gente só vai conhecer conversando com eles, porque são muitas pessoas que estão aí. Tem para o mal, né? Mas também tem muita gente boa que está por aí que a gente precisa influenciar. Vamos dar luz para eles. Legal. Aqui no Pode da Mesa a gente tem, né, o nosso projeto maior é o Nutris da Família, pensar na família, em todos os membros, né? Mas a gente tem dado luz a pessoas assim também. Nós já trouxemos que passaram por anorexia, né? Tem até um depoimento, né? Que a gente compartilha com você, tá nos nossos episódios aí. Mas é essencial, a gente tem que dar voz para o lado humano mesmo, pessoas que sentiram, que passaram, porque do bem, né? Do bem, porque sempre vai ter alguém que se identifica, né, Diogo, ali. Olha, eu também não conseguia, eu também não fazia, mas é possível. Né? Mas é possível, ou se não for possível, tudo bem, vamos com calma, né? Porque nem sempre a gente vai. O problema é como que a gente planeja isso, né? Então, às vezes, assim, eu estou idealizando um corpo que não tem nada a ver com o meu biotipo, eu nunca vou ter esse corpo. Então, muitas vezes, o problema é o tamanho você está sonhando errado, você está planejando errado. Então, o se conhecer, o se olhar, né? O se olhar
se tocar, o movimento do seu corpo, acho que isso é muito legal, e quando a gente traz depoimentos, igual você trouxe dos jovens também, é mais fácil da gente se identificar. Por que a mulherada adora ficar conversando, Diogo? Porque a gente toca, né? Tá difícil, nossa, para mim também, cheguei em casa também tinha louça, era tudo isso. Então, todo mundo gosta de se sentir parte, né? E na adolescência, acho que não vai ser diferente, né? Exatamente. Show de bola. Só precisa encontrar o público certo, né? Para não cair nesses outros problemas aí de transtorno. E de transtorno, Diogo, o que chega mais para você lá? É anorexia, bulimia, compulsão? Que tipo de transtorno que é mais evidente? Então, eu não gosto de dizer que eu trabalho com transtornos de uma forma geral, né? Eu trabalho mais acolhendo, né, identificando alguns traços e fazendo encaminhamento. Mas já chegaram casos de pessoas, eu até busquei estudar, a gente tem poucas áreas de referência, né, de formação, a gente tem um certo déficit na nossa formação, mas eu cheguei a fazer o curso do método Sophie, né, foi onde eu aprendi um pouco mais sobre isso. Sophie, uma grande nutricionista e amiga hoje. Né, cheguei a fazer algumas formações no Ambulim, né, Ambulatório de Transtornos Alimentares da USP, antes da pandemia, né, e aí esses casos eles são muito diversos, né, o que chega mais é o comer transtornado, né, adolescentes com excessos, muitos excessos em alguns momentos, que até não se caracteriza ainda como compulsão, né, porque compulsão como diagnóstico remete você ter consumos em excessos que às vezes você nem para entender quanto você comeu, né? Então, caso de pessoas com compulsão alimentar que precisam comer muito e comem, por exemplo, 2 litros de feijoada que estava congelada, né? Que estava lá no congelador, no pote de sorvete, né? Ou então comeram 3 pizzas. Então, por isso que precisa ter um diagnóstico, uma avaliação muito próxima. Mas já chegaram casos de compulsão, né? Mesmo aqui no IFRN, casos de anorexia, né? Tem casos também que eles transitam entre os transtornos, né? Que resolveram a anorexia, mas passaram para uma bulimia, né? Muito comum entre os transtornos alimentares isso acontecer, né? Inclusive possíveis casos, durante a pandemia, eu comecei a fazer atendimentos particulares também, né? A partir do projeto Não é Sopa, né? Alguns atendimentos online. E casos de possíveis transtornos alimentares restritivos e evitativos, que é uma área que a gente vai precisar estudar bastante, né? Porque se trabalha muito ali dentro do espectro do autismo, né? Das pessoas com autismo, da infância, mas existem muitos casos que não são resolvidos e não são vistos, né? na infância e acabam reverberando, né? Continuando na adolescência. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem aí para estudar mais e até conhecer colegas que trabalham com isso para poder a gente fazer um encaminhamento adequado, né? Isso é algo que eu sempre falo. Tem alguns casos que eu não vou ter como apoiar, né? Como tratar. Então, que a gente consiga fazer um encaminhamento ao profissional que é mais capacitado para isso. Perfeito, né? Muito bom esse nosso papo aqui, né? A gente ficaria horas, né? Tem tanta coisa legal. Mas... Adolescente, né? Tão bom a gente volta, né, Dani, quando tá... Eu adoro ficar com adolescente, porque você se atualiza, né? Fala assim, eu não tô gostando do que vocês gostam ainda, então significa que a nossa juventude está sendo regada, né, Diogo? Isso é bom. Você já deu uma indicação ótima, né? Os nossos alunos aqui, o pessoal vai adorar, vão divulgar aí o link do seu livro, muito importante. Ele está em bibliotecas também, isso aqui seria muito bacana, né? Entrar nas bibliotecas digitais aí, vamos indicar também, isso é muito legal. Você tem mais alguma indicação que você gostaria de fazer aos nossos ouvintes? Tem muita coisa bacana. Eu acho que para quem deseja aprender mais sobre adolescentes, tem uma publicação do Ministério da Saúde, né, que se chama Proteger e Cuidar da Saúde dos Adolescentes. Né? Ele foi pensado na atenção básica, né, mas ele traz um olhar muito ampliado do que é essa adolescência. Né? A partir do meu doutorado, eu publiquei alguns artigos, todos eles estão dentro do site também do Não é Sopa, né? Eu faço o link para o periódico ou para a biblioteca virtual, né? Por exemplo, esse livro está no Memoria, que é a biblioteca virtual da instituição, né? Onde a editora coloca os livros. Então, a gente tem muito livro bacana, né? E muito artigo interessante para
para pensar um pouco sobre alimentação e nutrição de adolescentes, né? Além desse livro, também está lá um livro que eu publiquei pela editora da UERN, que é a Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte, que eu falo sobre aspectos mais epidemiológicos da alimentação e nutrição de adolescentes no Brasil. Que também é e-book, mas eu também imprimi, porque eu gosto de ter o visual. Mas é esse aqui. Legal. E aí a gente tem muita coisa interessante. Eu acho que muitos profissionais que já trabalham, né, um pouco mais com isso, nessa perspectiva mais ampliada, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar pensando essas novas estratégias, né, essas novas metodologias para esse cuidado nutricional mais ampliado. Show de bola. Olha a prova que a gente teve agora, né? Nós estamos falando de influenciadores que muitas vezes estão falando de coisas que não sabem, mas não é só isso não. Ó, acabamos de conhecer um cientista influenciador e isso nos traz muito orgulho saber que eles também podem encontrar aí uma boa conversa embasada, né? Profissionais aí que precisam ser referência, né? Até para outros profissionais, para quando quiser falar de adolescente, sabe, tem que lembrar de Diogo Vale, né, Diogo? Isso que é importante que na trajetória profissional faça diferença aí na especialidade. Eu acho que a gente está precisando ir lá no Rio Grande do Norte, né? A gente já tem a Thaís Sureira para conhecer, para ver o projeto, ver o Diogo lá, né? Ó. Ela tá querendo ir para as férias aí. Estou querendo programar umas férias. Muito bom, Natal aqui, praia, muitos lugares para conhecer. Eu conheço o Rio Grande do Norte, tem um tio que mora aí, maravilhoso. Ó, agora a nossa última parte aqui, para encerrar, né, é a nossa batata quente. Que em São Paulo é batata quente, a gente anda mudando às vezes aqui, né, Dani? Uma que você deve gostar muito é a nossa primeira pergunta. Estudar é bom para ampliar os horizontes, né? Eu acho que a gente vai estudando e aprendendo outras coisas, né? E tendo esse olhar mais ampliado. Batata quente, eu tenho que ir respondendo rápido, né? Não queima. Doce ou salgado? Doce. Bolo. Bolo, doce, bolo. Amo bolo. Uma fruta. Uma fruta, eu gosto de cajá. Não sei se é muito comum para todo mundo, mas cajá é uma fruta que é bem comum aqui no nosso estado. Legal. Um prato, Diogo, que te remete à infância? Bolo. Pode ser bolo? Você quer um prato salgado? Bolo é assim, minha infância, porque minhas tias eram bolo. Foi o primeiro alimento que eu aprendi a cozinhar com minhas tias, então assim, remete muito a esse conforto, né, familiar. Legal. O pessoal tem muito preconceito com bolo, mas é muito completo. Se você for ver a lista de ingredientes aí, não é? Não tem problema. Prato único, ele é maravilhoso. Quem é você na fila do pão? Nossa, eu acho que eu sou aquela pessoa que fica conversando, sabe, na fila. Sempre tem um conversador. Eu acho que sou eu que gosto de conversar com pessoas, conhecer novas pessoas, né, trocar ideias. Então, eu sou o conversador da fila do pão. Um pensamento que você possa deixar para os nossos ouvintes aqui. Então, acho que um pensamento que eu venho me aproximando muito é o pensamento de compreender que as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa ou vê normalmente, né? Então, tem muita coisa ali por trás e que a gente consiga desenvolver essa resiliência, né? Que para um pensador, Ciro Link, ele diz que a resiliência é a capacidade de navegar nas torrentes, né? Nos mares revoltos. Então, a gente conseguir lidar com tudo isso que a gente está vivendo em cada um, né, nos seus contextos, mas que a gente consiga navegar no meio de tudo isso de uma forma mais tranquila. Bacana. E o que nos impede de prosseguir? Nossa, eu acho que o medo. O medo é algo que faz com que a gente não dê o próximo passo, né? E aí, para que a gente não tenha medo, a gente precisa conversar, se apoiar, né? Compreender como desafios positivos, né? Para que a gente consiga ir mais à frente a cada momento. Sensacional. E assim a gente chega, né, ao final de mais um Pod na Mesa.
Nosso agradecimento, assim, muito feliz de conhecer um influenciador digital, cientista, por que não, não é? Por que a ciência tem que ficar numa salinha ali, debruçada? É a importância do transmitir conhecimento. Então, com muito orgulho aí, a gente finaliza esse pod na mesa aqui, falando dessa fase gostosa, porém tão curta, né, Diogo? Que é a adolescência, que a gente passa querendo ser adulto, e depois não sabe o que é, né? Mas que traz uma memória muito, às vezes, de bullying, de sofrimento, mas sempre uma memória de como foi a nossa adolescência, e que sempre tem essa fala, né? Então, a nossa gratidão aí pela sua participação. Você quer falar alguma coisa para se despedir? Eu que agradeço demais. Fico disponível para outras conversas, né, outros bate-bolas. Quem quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais. Meu Instagram é @não-é-sopa, sem os acentos, né? Tudo junto. Tem também o site onde eu coloco muito material lá, como materiais educativos, então, artigos, livros, vídeos. Qual que é o site, Diogo? www.nãoesopa.com.br. Ah, legal. Bacana, para a gente poder divulgar aí. Perfeito, então tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença. E a gente espera que vocês aí do outro lado, né, ou estejam nos ouvindo, assistindo, que vocês também tenham gostado. Se tem algum adolescente em casa, presta atenção, né, nessa idade, o que está acontecendo. Não largue, não julgue, traga para perto de vocês, porque é uma fase muito importante que pode gerar outros problemas, não é? Então, quem não é inscrito aí no nosso canal, é só se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. E na próxima quarta-feira, de novo aqui. Pode na mesa com um papo bom, né? Isso aí. Na mesa da sua cozinha com bolo, né, Diogo? Vamos colocar um bolo aí, ouvir um bolinho, café, e assim vai. Um bolo com cafezinho, bom demais. Opa! Então, ó, um brinde nosso café aí. Café. Até a próxima semana. Tchau, tchau.